Em breve a Igreja de Cristo arrebatada será, com palmas cantando hino, no céu assim entrará. Shalom, meus amados irmãos! Esse é o nosso bom dia a todos. Todos que já acordaram, já estão de pé, outros que vão assistir, posteriormente, durante todo o dia, esta programação. Mas Shalom quer dizer a paz do Senhor. A paz seja convosco durante todo este dia, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja dentro de nós, esteja em nossos corações. Vamos ler a Bíblia juntos? Vamos acompanhar uma leitura. Se você não pode ler junto comigo, acompanhe. Você vai ser abençoado também, Carta de Paulo a Filipenses, aos Filipenses, capítulo 4, versículo 4 e 5. Diz assim, regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Amém. Maravilhosa escritura. Escritura alegre para deixar o nosso dia alegre. Vamos repetir? Regozijai-vos sempre no Senhor. Quer dizer, alegrai, alegrai no Senhor. Tem um corinho que diz, alegrai-vos sempre no Senhor, alegrai. E esta escritura diz, regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Vamos ser abençoados com um hino maravilhoso nesta manhã? Vamos então, ouça e seja abençoado. Estamos no fim, Jesus Cristo já vem. A qualquer momento estaremos às portas de Jerusalém. 1000 anos se for, 1000 anos se for, 2000 anos também, 2000 anos também. O tempo passou, o milênio virou, perto estamos do além. Estamos no fim, muitos já podem ver. Em outros países a ira de Deus sobre o homem descer. o mal dominou, O mal dominou, o amor acabou, o amor acabou. A fome assolou, são prenúncios da volta de nosso Senhor. O que escreveu Isaías está se cumprindo. Daniel, profeta de Deus, também nos avisou que haveria tempos de dores, de calamidades e ruínas. Mas a igreja caminha e olha pra cima, perto está o fim, Jesus vem aí. e a nossa redenção, E a nossa redenção se aproxima. A terra abalou e tremeu, o sol se escureceu, vulcões, terremotos assolam o mundo sem Deus. Nações em conflitos é o que se vê, lutando e matando pra sobreviver.
chegar, em breve a querida será. Mas nós aguardamos novo céu e uma nova terra, em breve com Jesus deixaremos a terra. A igreja sobre o mar, A igreja sobre o mar triunfará, triunfará. Graças a Deus por mais esse hino maravilhoso que já mexeu com o nosso ser, com a nossa alma. Amados irmãos, ao ler uma escritura como essa, nós vimos Paulo dizendo aos filipenses, para permanecer alegres no Senhor. Regozijai-vos sempre no Senhor. E Paulo como que dizendo assim, olha, eu tenho certeza do que eu estou dizendo. Outra vez vos digo, regozijai-vos. Porque o verdadeiro cristão não há motivo, não tem motivo para ele estar triste, estar de cabisbaixo, seja o que estiver acontecendo com ele, porque a mesma Bíblia que diz regozijai-vos sempre no Senhor, ela nos diz também que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados por seu decreto. Aí nós nos encontramos perfeitamente nesta escritura, porque nós de fato amamos a Deus e nós sentimos o chamado de Deus. Sentimos um chamado de Deus através desse decreto, que é a lei do Senhor, é a palavra de Deus. Nos dias que nós estamos vivendo é tão comum falar de decretos e decretos e decretos, e baixa decreto, e o governo municipal, e o governo estadual, e o governo federal, e decretos. Mas o cristão também tem um decreto na qual ele foi chamado por ele. E assim é com todos nós cristãos, somos chamados por um decreto. Mas Paulo dizendo, não há motivos para a tristeza. Há motivos para sermos alegres. Eu me recordei de uma história de uma pessoa que era muito alegre, uma pessoa que era muito feliz. Ele conseguia ver Deus em tudo, ele conseguia ver Deus na natureza, em tudo o que ele fazia, ele conseguia ver Deus. Aqui na mensagem Em Sua Presença, o profeta diz aqui no parágrafo 54, ele conta uma história maravilhosa que muitos de nós já conhecemos, mas vamos relembrar. Ele diz assim, uma jovem dama veio de uma igreja rural, uma vida simples, E o pai dela era ainda antiquado, havia se mudado de uma igreja, de um ambiente rural para cidade grande. E o pai dela era ainda antiquado para aquela sociedade, antiquado até mesmo para sua própria filha, antiquado até mesmo para sua família. Mas por que aquele homem era antiquado? Vamos ver por quê. O pai dela era ainda antiquado, pregador gritante, aquele tipo de pregador entusiasmado, que grita, ou um membro de igreja. E assim ele se mudou para a cidade. E ela, sua filha, misturou completamente com as mulheres ali embaixo. Misturou com a sociedade da cidade, Mas aquele homem permaneceu com sua fé, permaneceu da mesma forma que ele tinha de quando morava lá na fazenda, lá na roça. Ele permaneceu da mesma forma, sua maneira de adorar a Deus, E a sua filha se envolveu com mulheres e modas e tantas coisas e reuniõezinhas, E um dia ela estava já envergonhada de seu papai. Sua mamãe, o profeta diz aqui que sua mamãe já tinha partido, já era morta. E assim ela estava envergonhada de viver com o seu pai da maneira que ele agia. Mas que maneira era essa? E a única coisa que ele fazia,
era levantar-se de manhã, observe, levantava-se de manhã, comer o seu desjejum, era o que ele fazia, e pegar a sua Bíblia e lê-la. E chorar, e orar, e gritar durante todo o dia, em gratidão a Deus, por ter acordado, por ter lido a palavra de Deus, por estar sendo abençoado. E ele orava, ele gritava, ele pulava, né? Ele corria para cima e para baixo. E a sua filha estava um pouco embaraçada com aquilo. Entendemos agora por que aquela filha estava envergonhada com aquele pai. E um certo dia, o profeta está dizendo aqui, que aquela filha desejou fazer uma reuniãozinha em sua casa com suas amigas, com seus amigos, né? Com sua círculo familiar, né? Melhor dizendo, com seu círculo de amizade. Seu círculo de amizade. E ela estava envergonhada, né? Porque ele realmente gritava e dizia glória a Deus e aleluia e batia o pé. E aí o que ela disse? Ela chamou seu pai e disse para ele: papai, eu vou ter uma reunião com as minhas amigas aqui. Nós vamos falar de coisas boas. Mas, papai, você não quer estar no meio das mulheres, não é, papai? Ele disse: certamente que não quero estar no meio das mulheres. Então, papai, vamos fazer o seguinte, eu vou organizar tudo, viu, papai? Eu vou organizar tudo e vou dar aqui esse livro para o senhor. E esse livro é um livro muito bom porque ele fala das coisas, de todas as coisas que acontecem na terra, na face da terra. Então, o senhor vai lá para cima, sobe lá para cima e fica lá um pouquinho, né? E quando eu terminar aqui a minha reunião, eu chamo o senhor. E ele disse: tudo bem, filha, tudo bem. Era um senhor muito humilde, né? Tudo bem, filha, tudo bem. Então aquele homem subiu e começou a ler aquele livro de geografia. E aquela filha, né? Estava ali em sua reunião, em sua casa, e comendo, e falando, e conversando, e sua reuniãozinha acontecendo, e de repente, aquele homem começou um verdadeiro barulhão lá no sótão da sua casa. E ele começou a dar glória a Deus, e glória a Deus, e aleluia, e começou a pular, e começou a fazer um verdadeiro avivamento ali. Mas aquele homem conseguia ver Deus em tudo, né? Ele via Deus até mesmo num livro de geografia. É assim que tem que ser com um verdadeiro cristão, né? E aí ele começou aquele verdadeiro barulhão, e descia escadas e subia escadas, e começou a atrapalhar aquela reuniãozinha. E eles começaram a ficar envergonhados com aquele pai, com aquele homem, né? E ele dizia glória a Deus, e saltava e ia de cima a baixo. E então aquela filha se aproximou dele e disse: papai, o que está acontecendo, papai? Eu lhe dei um livro de geografias para você ler, papai. Eu te dei um livro de geografias para o senhor. O que está acontecendo? Que barulhão é esse? Esse livro não é a Bíblia, não, papai. E ele disse: sim, eu sei disso. Você sabe, eu sei disso. Eu estava lendo nesse livro de geografia aqui onde há lugares no mar que não tem nenhum fundo neles. E disse: eu li aqui na Bíblia ontem, e ele disse que ela disse, melhor dizendo, eu li aqui na Bíblia ontem e ela disse que ele coloca os meus pecados no mar do esquecimento. Glória a Deus! Veja, aquele homem havia visto naquele livro de geografia que havia alguns mares, alguns oceanos que não tinham sido encontrado fundo. E ele ligou aquilo com sua Bíblia, ligou aquilo com a palavra de Deus, onde
ele tinha lido que os meus pecados, os seus pecados, haviam sido lançados no mar do esquecimento. Ele diz, glória a Deus. E disse, eles ainda estão indo, filha. Eles ainda estão indo. Eles não têm fim. Eles apenas se mantêm indo, isto é certo. E ele estava gritando acerca disso. Ah, como é bom ver Deus até num livro de geografia, ver Deus no andar em um ônibus, ver Deus no andar nas calçadas da cidade, ver Deus na natureza, no capim, em uma folha, onde quer que nós vamos, que nós possamos ser alegres, vendo Deus em tudo. Eu vejo Deus, você também consegue ver Deus? E o profeta diz aqui, Deus coloca os nossos pecados no mar do esquecimento, apaga-os e eles são como se eles nunca tivessem acontecido. Oh, puxa! Então, nós permanecemos pela graça de Deus, através de Jesus Cristo, nosso Senhor, puro e santo, simplesmente tão santo quanto Ele foi, porque Ele não me vê como eu subo ali. Ele vê o seu próprio Filho. A única maneira que ele pode ver, não pode me ver porque eu estou em seu filho. E ele somente vê o seu filho. Não é isso maravilhoso? Eu pergunto também para você, isso não é maravilhoso para começarmos o dia? Quem sabe você se encontrou em algum momento de deslize, se encontrou em um momento de alguma falha, e isso está voltando dentro de você o tempo todo. Sabe de uma coisa, meu irmão? Não aceite a acusação de Satanás. Comece o dia lembrando que os nossos pecados foram lançados no mar do esquecimento, e nós não temos que lembrar disso. O cristão não tem passado, você não tem que sofrer com o seu pecado. Você e o seu pecado estão, ou melhor, o seu pecado foi perdoado e você está livre disso. Comece o dia alegre, comece o dia regozijando no Senhor, sempre regozijando. Regozijai-vos sempre no Senhor, porque não há mais nenhum cheiro de pecado na noiva e você faz parte dela. Amém? Isso te abençoa no seu dia? Lembre-se, não tenho que lembrar, recordar do meu passado, dos meus pecados, porque eles foram lançados no mar do esquecimento. Que isso abençoe o seu dia. Vamos orar? Senhor Jesus, é maravilhoso, Senhor, lembrar das tuas palavras da Escritura Sagrada, lembrar de Isaías 53, onde o Senhor levou sobre si todas as nossas enfermidades, os nossos pecados levou sobre si aquele dia no Calvário. Saber, ó Deus, que os nossos pecados foram lançados no mar do esquecimento. Deus, isso nos dá uma segurança, ó Pai, para enfrentar o dia, a lida do dia e chegar ao final como verdadeiros cristãos vitoriosos para a glória, para a graça de Deus, para, ó Deus, que nós possamos, ó Pai, chegar ao final deste dia com uma grande bênção em nossas mãos. No nome do Senhor Jesus Cristo, está em tuas mãos esse dia. Amém, Jesus. Amém. Graças a Deus. Você se sente mais leve, não sente, nesse momento? Eu me sinto mais leve, eu não tenho que lembrar de nada. Já está tudo perdoado, está tudo resolvido. Amém? Deus te abençoe, meu irmão. Seu dia seja abençoado. Um grande abraço e até a próxima oportunidade. A fera do mal vai chegar, em breve a ferida será, mas nós aguardamos novo céu